a promoção do estudo científico do direito tributário, e essa é uma atividade dentro dos objetivos da PET, presidida pelo Marcelo. Este é um projeto que tem por objetivo dar voz aos grandes nomes do direito tributário, aqueles que fizeram história do direito tributário e que construíram o direito tributário brasileiro. E, inegavelmente, o professor Ives Gandra é o senhor um dos homens que construiu o que nós temos no direito tributário brasileiro. Portanto, para nós da PET é motivo de muito orgulho, muita honra tê-lo aqui nessa tarde conosco para lhe ouvir, ouvir as suas considerações. O senhor que, além de extremamente um homem marcado pela cultura, não apenas jurídica, mas a cultura humanística, a sabedoria como ser humano, tem, na minha visão, a maior qualidade e a maior virtude que um ser humano pode ter, que é a generosidade, a capacidade de ajudar e de se doar para outros. Eu e muitos outros somos testemunhas das vezes que o senhor estendeu a mão para jovens advogados, jovens juristas, e abriu todas as portas possíveis e imagináveis. Eu nunca vi alguém dizer que o professor Ives, procurado, não estendeu a mão, não ajudou, né? Então, assim, esse depoimento eu quero que fique registrado, porque realmente o senhor foi um homem que marcou a vida de muita gente, inclusive a minha, durante a minha formação profissional, jurídica, acadêmica, enfim. E eu sei que muitos outros, já ouvi depoimentos de muitos outros, professor Ives, na mesma direção. Por isso que tanta gente rezou pelo senhor, porque muita gente já sentiu o poder da sua generosidade, da sua gratidão, de seu espírito cristão. Eu queria começar lhe ouvindo sobre uma posição que o senhor defende há muitos anos no Brasil, da norma tributária como uma norma de rejeição social. O senhor marcou o direito tributário brasileiro como uma obra que ficou na doutrina registrada como uma obra única, né, caracterizando a norma tributária como uma norma de rejeição social. O Brasil, nos últimos 20 anos, após a estabilização, assistiu a uma explosão de carga tributária, né? O fim da inflação trouxe uma explosão de carga tributária, e essa explosão de carga tributária não trouxe a contrapartida que os cidadãos esperavam, que era um serviço público de qualidade, um Estado mais eficiente, e as pessoas sendo atendidas, e, sobretudo, uma redução da desigualdade social. O que nós assistimos foi aumento de carga tributária com o fim da inflação e um crescimento da burocracia estatal e um aprofundamento da pobreza e da desigualdade no Brasil. E agora, de novo, nós estamos tentando arrumar o direito tributário brasileiro, uma nova reforma. Eu queria lhe ouvir, quer dizer, na sua avaliação, esses últimos 20 anos, 30 anos, pós-Constituição 88, qual é a sua avaliação do direito tributário brasileiro? A norma tributária brasileira ainda é uma norma de rejeição social, professor? Eu tenho a impressão que continua, Helenilson. Quero lembrar o seguinte, Helenilson, já nos tempos em que nós estávamos juntos em bancos acadêmicos e, inclusive, assistindo, trabalhando juntos lá na universidade, no Centro de Extensão Universitária, me impressiona realmente a alegria, não só do Marcelo, mas de você, a carreira brilhante com doutoramento. Eu me lembro o dia que minha secretária ligou para mim e disse, foi à minha sala e disse, doutor Ives, está na linha, diz que trabalhou com o senhor lá no centro, doutor Anelilson Pontes Claro, liga para ele. Quando você disse aqui, é do gabinete do vice-governador do Pará. Eu disse, ótimo. Quando atendi, lembro que eu disse, Nilson, você está aí agora como assessor do vice-governador? Você disse, não, eu sou o vice-governador. Você era o vice-governador do estado do Pará. Aí eu disse, olha, para minha secretária, a próxima vez mais respeito quando falar com ele, Nilson. Entende? Mas o dado interessante, Elenilson, é que a minha experiência de ter vivido e convivido com aqueles que foram os pais do direito tributário brasileiro, Gilberto, você se lembra, era um grande amigo meu, Carlos da Rocha Guimarães, o Rubens Gomes de Souza, tive menos contatos, mas também tivemos diversos contactos,
Eu tinha cartas dele sobre livros que eu escrevi na época com o Tilber, etc. E naquela ocasião, eu me lembro que o projeto do Rubens Gomes de Souza, quando foi discutido ainda na base, na década de 50, que veio depois sendo readaptado pela Comissão do Instituto Brasileiro de Direito Financeiro, que veio se transformar na Ação Brasileira de Direito Financeiro, a ideia era fazer um direito tributário, entende? Não sem um sistema propriamente dito, quer dizer, código ter visto de sistematizar o direito tributário brasileiro, mas fundamentalmente um direito em que a justiça seria e a preparação do contribuinte para ser bom contribuinte, as relações entre fisco e contribuinte serem relações positivas. Basta dizer que o Rubens não era da administração pública, mas auxiliava. Gilberto tinha o seu escritório, mas Gerson Augusto da Silva estava vinculado. Se nós analisarmos todo aquele grupo de pessoas, Tito Rezende, que trabalharam durante anos na preparação, eles entendiam que poderia haver um entendimento melhor entre fisco e contribuinte. Inclusive em relação ao imposto de renda, na época de Travancas, que eram diretorias separadas, diretoria do imposto de renda, diretoria das rendas internas, que era IPI, o imposto de consumo de início e depois de IPI, o que eles trabalhavam era nesse diálogo com o fisco e contribuinte. Criaram, por exemplo, o Centro de Estudos da Fiscalização do Imposto de Renda. Todos os fiscais de imposto de renda aqui em São Paulo lançaram revistas, a revista do CEFI, era uma das revistas mais lidas, direito tributário, foi editados mais de 300 números, entende? Representando, portanto, um período longo, a revista Fisco e Contribuinte. Eu me lembro que as conferências eram dadas permanentemente por elementos, professores universitários vinculados, primeiro à carreira de ciência de finanças, direito financeiro, para depois entrar no direito tributário. A autonomia do direito tributário foi realmente conseguida na década de 60. Naquele período, pretendia-se buscar a reforma tributária da emenda constitucional número 18, a meu ver, a melhor das emendas que nós tivemos em direito tributário até hoje, em 1965, as duas finalidades essenciais, que era a política tributária, a justiça tributária de um lado e o desenvolvimento econômico e social de outro. Então, essas eram as ideias do Carlos, do Gilberto, do Rubens, do Tito Rezende, do Gerson. O Gerson era médico, inclusive, nem era advogado, Gerson Augusto da Silva. E quando o Aleomar Balheira entrou, o Aleomar foi padrinho de casamento do meu irmão, o segundo, eu sou o primogênito, o segundo dos 4 filhos do papai. E o Aleomar também, os contatos com ele, o primeiro grande livro que tivemos, o direito sobre o sistema atual de direito tributário, foi o Código Tributário, foi o livro Direito Tributário Brasileiro, do Aleomar. Tinha uma perspectiva de que o tributo teria que ter uma função de alavancar desenvolvimento e, ao mesmo tempo, de fazer justiça, porque a sociedade é que produz. Mas o que acontece é que o Estado era muito menor naquela época, a burocracia era muito menor naquela época. Digamos, a federação cabia dentro do PIB. Era um PIB menor, mas a federação também era menor. Havia poucos ministérios, entende? Os governos estaduais, nós tínhamos um mundo de territórios nacionais, esses territórios tinham a vantagem de serem sustentados pela União, não tinham um custo político, que quando se transformaram em estados passaram a ter. E o que nós vimos foi haver um diálogo maior entre fisco e contribuinte. O que nós vimos depois foi piorando o sistema. Começou a haver um inchaço do Estado,
Fomos para a Constituição de 88, já era a altura, em conferências da OAB, eu fui conselheiro da OAB naquele período da redemocratização em São Paulo, de 79 a 84, quando presidi depois o Instituto dos Advogados em 85, 86, e voltei a ser conselheiro em 87, 88. Peguei, portanto, aquele período de preparação para a nova Constituição, já estava havendo um inchaço da máquina e, ao mesmo tempo, uma importância que se dava aos integradores de poder. Lembro de uma palestra que tive com o Pertence, que era conselheiro da Ordem, eu também, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 82, 83, em que eu denunciava, enquanto nós começamos a crescer, nós vamos pagar tributos para sustentar estruturas. Nós não vamos pagar tributos para fazer justiça, tributos para que o Estado preste serviço público, mas para que as pessoas vão se enquistando dentro do poder. Quer dizer, nós pagamos tributos para ter uma classe que vinha escrever aí na década de 80 um livrinho chamado A Nova Classe Ociosa, aproveitando o livro A Classe Ociosa de Veblen, que dizia que a classe ociosa sempre foi a dos homens, que as mulheres é que trabalhavam, os jovens não frio, quando chegando a uma certa situação no tempo da Belle Époque, no tempo do século XIX, dos nobres, a melhor situação, e as trabalhadoras e que não tinham voto eram as mulheres. Então, eu fiz a nova classe ociosa, disse, a classe ociosa do Veblen foi substituído pela classe dos burocratas. A nova classe ociosa que se multiplicou no poder é a classe dos burocratas. E foi crescendo, a carga tributária foi crescendo de 20 e poucos por cento a chegar a 33, 35%, sem considerar penalidades, ou o critério da Secretaria da Receita Federal, ou da OCDE do ano passado, do ano retrasado, creio eu. E se nós analisarmos hoje, nós percebemos isso. Com a carga tributária da Suíça e do Japão menor que a do Brasil, com a carga tributária dos Estados Unidos consideravelmente menor que a do Brasil, da China incomensuravelmente menor que a do Brasil, da Coreia do Sul bem menor que a do Brasil, países que estão crescendo, que ou são líderes no mercado, ou estão crescendo, como é a Coreia do Sul, nós verificamos que o povo brasileiro paga e quer que tem de retorno de serviços. Praticamente não tem retorno nenhum. Se nós analisarmos, diz, não, temos a extrafiscalidade, depois fazemos investimentos, mas o retorno que vem é muito pequeno. Outro dia, eu debatia na questão de uma semana ou 10 dias, com o Delfim Neto na TV Bandeirantes, e o Delfim colocava a posição dele, dizendo o seguinte: se nós, nessa crise, formos tirar recursos da sociedade para tentar sustentar a máquina, não se percebe, não vai fechar a conta. A sociedade daí não vai se recuperar de forma nenhuma e não vai haver dinheiro para fechar a conta. Entende? Daí eu dizia, o que eu vejo também é que nós não temos visto gesto nas crises que o Brasil está passando de generosidade por parte dos servidores públicos. Se nós analisarmos, Elenilson, Marcelo, o que ocorreu em outros países, Nova Zelândia, reduziram os salários dos servidores públicos da Nova Zelândia, dos ministros, das autoridades maiores, porque entendiam que tinham que dar o exemplo para todo mundo. Em Portugal, quando houve a crise de 2008, 2009, o Tribunal Constitucional Português considerou legítimo reduzir, por ato próprio, já que o setor privado está gerando desemprego e redução de salários. Essas são as sociedades a quem os servidores públicos devem servir, e não nós servirmos os servidores públicos. Essa é uma classe que é insensível. E nos três poderes e nas três entidades da federação, ninguém teve gestos. Não, sabendo que grande parte dos nossos tributos é para sustentar a burocracia.
O que sobra é pouco para investimento. Então, dentro dessa linha, quer dizer, nós pagamos tributos para a prestação de serviços públicos como efeito colateral de um governo e para a manutenção das esclerosadas e altamente beneficiadas estruturas burocráticas e políticas do país. Se nós analisarmos, por exemplo, os limites que se colocaram na Constituição para que não houvesse gastos, entende? Para que nenhuma remuneração passasse o vencimento dos subsídios, o que receberia os ministros do Supremo Tribunal Federal, nós vimos de que forma tudo isso foi sendo alterado. O princípio constitucional continua, mas os penduricalhos foram crescendo consideravelmente os vencimentos e subsídios de todos os servidores. Privilégios que a sociedade não governamental, o povo não tem. Então, hoje, como eu dizia na tese, a função do tributo é uma função pela qual nós sustentamos os detentores do poder como sustentavam os escravos da grama na Idade Média. E, quando sobra recursos, eles fazem os investimentos, o atendimento público. Se nós analisarmos mesmo, Elenilson e Marcelo, o que nós tivemos de crescimento da federação com a Constituição de 88, aumentou-se o poder legislativo, aumentou-se o poder judiciário, que passou a ter mais tribunais, aumentou-se o número de estados, aumentou-se o número de municípios assustadoramente, de 3.900 para 5.568 ou 70. O que vale dizer, o mesmo povo tinha que sustentar novas estruturas burocráticas, políticas. Os estados, que eram territórios, viraram, nós deixamos de ter território, temos um capítulo inteiro não, mas disposições completas sobre como é que deve ser a arrecadação dos territórios na Constituição. Foi colocado enquanto no sistema tributário se cuidava dessa, na parte da federação, as subcomissões e subcomissões eliminavam os territórios. Ficamos com a ilha de São Pedro e São Paulo e, evidentemente, é impossível arrecadar os penedos de São Pedro e São Paulo, tributos de pássaros. Pássaros, os tributos que eles dão não são bem cheirosos, não é? Então, o que ocorre é que nós criamos uma federação maior que o PIB, o mesmo povo a sustentar muito mais, e a carga foi explodindo, com hoje 33%, 35%. Então, hoje, estou convencido, quando eu escrevi um artigo no Estado de São Paulo, em 1991, já com a nova Constituição, o custo político da federação, o Ulisses Guimarães me ligou, me dava muito bem com o presidente Ulisses Guimarães, e até assistia palestras minhas sobre parlamentarismo, eu continuo parlamentarista até hoje, e ele gradativamente foi conquistado para o parlamentarismo ao ponto de ele estar preparado para defender o parlamentarismo quando teve aquela morte. Como, aliás, o próprio Fernando Henrique, que não era parlamentarista, tivemos debates com Ferreira Neto, eu defendendo o parlamentarismo, e ele não, se tornou parlamentarista para o plebiscito de 93. Eu acho que dos 20 maiores países, maiores democracias do mundo, que não tiveram rompimento constitucional desde 45, as 20 maiores democracias sem rompimento constitucional desde 45, da Segunda Guerra Mundial, 19 são parlamentaristas e só uma presidencialista. Mas o que ocorre? O Luiz me ligou e me disse: professor, eu concordo com o seu artigo. O custo político da federação, nós estamos com uma estrutura burocrática que eu acho que nós erramos nesse ponto na Constituição. Diversos outros pontos nós avançamos muito, direitos fundamentais, equilíbrio de poderes, etc. Mas, nesse tamanho da federação, e nós vamos ter que corrigir isso. E tinha até uma ideia de criar uma comissão de juristas, que ele tinha certeza que ia ser o presidente da comissão da nova constituinte, da constituinte da revisão constitucional,
e de juristas para trabalhar antes de começar o prazo dos 5 anos, para apresentar um anteprojeto. E essa ideia do Ulisses Guimarães é algo interessante que a história um dia vai colocar, porque já foi escrito na Argentina. Um dia o procurador-geral do Menem, o presidente argentino, que seria o procurador-geral da República Argentina, nós já tínhamos publicado os primeiros livros da nossa Constituição, veio até o escritório, apareceu, diz, olha, a minha secretária, o procurador-geral da Argentina que está aí, eu recebi, ele disse, olha, nós lemos e nós estamos com um projeto de fazer uma nova Constituição. Tinha havido um atentado militar lá contra o Menem, e daí eu contei para eles, até fiz um programa de televisão com ele, qual era a ideia do Ulisses. Disse, mas que ideia? Levou para o Menem criou a comissão e tiveram a aprovação da Constituição da Argentina, na ocasião, com 129 artigos, 17 disposições transitórias, em 15 ou 30, em menos de um mês. Entende? Aproveitando a ideia do nosso Ulisses Guimarães, que pretendia fazer isso. Isso precisa ser contado um dia. Nós conversamos sobre isso num programa da Rede Vida, chamado Economia e Direito, em que eu e o Celso Bastos levamos o procurador-geral da Argentina para conversar antes ainda da promulgação ou é melhor, da elaboração do processo constituinte na Argentina, em que nós colocamos a questão. Mas o dado é que a pressão do poder em que tudo aumentou, a burocracia aumentou, é o quê? Alvin Toffler, no livro dele, A Terceira Onda, dizia o seguinte, a função do burocrata é criar novos burocratas. E a melhor maneira de criar novos burocratas e, portanto, ficar permanente no poder é criar obrigações sobre a sociedade. Então, eles são verdadeiros integradores do poder. Mais importante que os políticos vão e voltam porque dependem do eleitorado. No momento que eles vão criando especialidades dentro e vão aumentando as obrigações sobre a sociedade, vai ficando, evidentemente, uma permanência garantida para o futuro. Diz o Alvin Toffler no livro A Terceira Onda dele, e é verdade, e é o que acontece no Brasil. Resultado, passamos a ter um excesso de burocracia, uma federação maior do que o PIB e excesso de obrigações sobre a sociedade. E o que leva também à corrupção, tudo ser ilegal, o Ministério Público ter que atuar sobre todo mundo. A toda hora, hoje, o Ministério Público interfere na administração de todo prefeito, presidente, isso não está de acordo, né? Por causa do excesso de legislação. E em matéria tributária, então, é algo desesperador, porque para que se obtenha receita, para se aguentar e sustentar essa estrutura esclerosada da burocracia e do poder, o que nós temos? A necessidade de estimular os agentes fiscais a atuarem cada vez mais, dando-lhes bônus de eficiência em diversas esferas da federação, para quanto mais recebem, tanto mais autuam, tanto mais recebem. Então, aquela ideia de 1965, do Gilberto, do Rubens, do Carlos, do Tito, do Gerson, de fazer com que o diálogo entre o contribuinte e o fisco fosse um diálogo de cooperação e não de oposição, desapareceu completamente. Hoje, quando entra alguém no poder e no momento em que passa a ter necessidade de recurso, ele termina, evidentemente, fazendo cada vez mais obrigações sobre o contribuinte. E essas obrigações sobre o contribuinte levam o agente fiscal a, toda vez, em legislação cada vez mais caótica, cada vez mais dessistematizada. Pega-se, por exemplo, a legislação sobre o PIS/COFINS. Como é que uma legislação de um tributo que incide sobre algo tão elementar quanto é o faturamento ou a receita, uma operação simples, possa gerar tantas dúvidas, com 2 regimes, cumulativo e não cumulativo, com tantas exceções,
E à medida que as exceções vão aparecendo, com as dificuldades de entender se são exceções ou não, levando a autos de infração monumentais. E a própria extrafiscalidade, isto é, o trabalho para estimular determinados segmentos, feitos de uma forma até também sistematizada, de acordo com pressões em matéria de política, etc., e que são revistas. Pego, por exemplo, algo que facilita a compreensão do que eu estou dizendo. Zona Franca de Manaus. Existe a SUFRAMA. Na SUFRAMA, 5 entidades participam, ou 5 instituições, para aprovar um projeto. Entre elas, a Secretaria da Receita Federal. Quando o projeto é aprovado, vem a empresa, se monta, vai, entende? Depois de ser aprovado por laudos técnicos das diversas instituições, e a SUFRAMA, o que acontece? Está lá 5, 10, 15 anos. Daí vem um agente fiscal da Receita Federal e diz, não, esse produto, que embora aprovado por nós, não é o que vocês estão pensando. E há autos monumentais sobre as empresas que lá foram, na certeza de que iriam gozar por estarem trabalhando fora de todos os polos de desenvolvimento, uma vantagem. Então, nós temos autos monumentais lançados lá na Zona Franca, com dificuldades para as empresas se defenderem por causa do bônus de confiança, de eficiência, em que os próprios julgadores do CARF, Marcelo e Helena e Helenilson, se são do governo, eles recebem bônus de eficiência. Se não são do governo, recebem aquilo, o que representa o voto de confiança, de qualidade dado ao presidente necessariamente do fisco. Esse voto de qualidade que caiu agora na lei que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, se deveria ou não, seria constitucional ou não, demonstra a existência de uma falta de diálogo, de uma federação que cresceu para sustentar fundamentalmente todos os privilégios e que não devolve para a sociedade. Apesar de mais de 1/3 da sociedade ser lançada em tributos, daquilo que precisaria em serviços públicos. Então, eu entendo que a minha tese de que o tributo, eu não chego ao ponto do Middleton, do Merjus, que dizia que o tributo, a tributação é o roubo legalizado, ou de Marshall, que diz que o poder de tributar é o poder de destruir, aquele juiz da corte americana. Mas eu estou convencido de que nós estamos com a necessidade de uma simplificação monumental na nossa legislação tributária. E eu estou com muito receio que, em função da pandemia que nós estamos sofrendo, nós venhamos a ter no futuro, Nilson e Marcelo, problemas mais sérios. Isso pelo seguinte, porque o número de projetos que estão sendo apresentados para que se aumente a tributação sobre a sociedade, problema de CPMF, grandes fortunas, empréstimos compulsórios, tributação sobre dividendos, o benefício, o que não é um benefício, quer dizer, a não tributação sobre juros de capital próprio, tudo isso representa em aumentar a carga tributária do Brasil, que já é excessiva, porque não há nenhum projeto para redução da máquina administrativa. Da mesma forma que as empresas estão reduzindo os seus parques industriais para poder fazer alavancagem, dispensando os servidores, funcionários, fazendo acordos para redução de salários para sobreviverem e poderem retomar a economia, não há nenhum esforço de redução da máquina burocrática. Então, a forma de dizer como nós vamos querer continuar com tudo que nós ganhamos, apesar da crise econômica, como a sociedade não tem mais o que pagar, nós vamos tirar ainda o pouco que tem para sustentar. Posto grandes fortunas seria um assalto naqueles que vão continuar no Brasil. Porque
teria que se respeitar o princípio da anterioridade, um estímulo monumental daqueles que ainda têm dinheiro no Brasil de tirar do Brasil. Porque os projetos que aí estão são projetos inviáveis, inaceitáveis. Por exemplo, o projeto do Regis, meu querido amigo Regis, que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, fazer com que 2 milhões de reais seja considerado grande fortuna e que isso vai aumentando a partir de 50 milhões, vai se dar 5% ou 10%, 5% acima de 50 milhões, enfim, em que o sujeito, em 20 anos, deixaria todo o seu patrimônio em imposto de grandes fortunas, que, para ele ter ganho, ele já teve que pagar todos os tributos até a sua formação. Imposto sobre grandes fortunas, incidente, segundo o projeto do Regis, também incidente sobre o capital estrangeiro. Então, um empresário estrangeiro que mantenha aqui vai ter que pagar o imposto sobre grandes fortunas no Brasil sobre aquele percentual que está no Brasil, o que vai ser um grande estímulo a enviar para a Argentina, Paraguai, Chile, qualquer os investimentos que aqui estão, aqueles países que no Mercosul terão benefícios. Então, a impressão que eu tenho, empréstimos compulsórios, se tirarem mais, onde é que a sociedade vai conseguir recursos? Os bancos estão, a essa altura, negociando todos os empréstimos que fizeram para empresas, para poder não permitir que as empresas entrem em recuperação judicial ou algumas quebrem. As médias e pequenas empresas estão quebrando, porque quase todas elas, os próprios donos viviam do que recebiam no fim do mês. Então, esses projetos, daqueles que estão na Versailles brasileira do século XX, que é Brasília do século XXI, em que lá tudo é tranquilo, tudo é sereno, porque eles têm pagos por todos os contribuintes brasileiros, todas as autoridades, o seu carro, o seu chofer, vantagens. Uma vez me contou o Anthony Kennedy, que foi ministro, juiz da Suprema Corte americana, quando foi promulgada a Constituição Brasileira, ele esteve aqui no Brasil e o governo americano, o consulado americano, pediu que se eu puder oferecer um jantar para ele com constitucionalistas brasileiros. Eu convidei Celso Bastos, Zé Afonso da Silva, o Manuel Ferreira da Silva, o Gonçalves Ferreira da Silva e eu, e mais aquele que tinha sido, que era o assessor jurídico da Alume, entende? Paulo Becken. E ele, de repente, nos disse isso que espantou. Disse, lá nos Estados Unidos, só o presidente da Suprema Corte tem carro próprio com chofer. Nós vamos dirigindo o nosso carro para a Suprema Corte. E fomos alertados. Quando eu entrei, ele me disse, o presidente da Suprema Corte americana, não tenha carro do último tipo, senão os vizinhos vão comentar. Aqui no Brasil, todos têm, mas não é só, todos os embargadores, diretores de fórum. Quer dizer, na prática, eu até compreendo, mas, na verdade, nós não temos dinheiro, não é um país com tal possibilidade, sem pobreza, para poder ter essas benesses com as nossas autoridades. Então, o que me preocupa muito, entende, é que nós, pela crise que se avizinha e com a necessidade de recursos em que o governo está gastando mais, ganhando menos, queimando reservas, queimando o que tem de reservas para segurar o dólar. Perdemos mais de 40 bilhões de dólares nesse ano. Nós estamos com menos de 340, chegamos até 380 bilhões no ano passado de dólares de reserva, que efetivamente nós não estamos encarando ainda o problema como deveria. Eu, pessoalmente, entendo que, mais do que nunca, e com isso eu estou encerrando, nisso, para nós podermos sair da crise, que vai ser monumental do ponto de vista econômico, a partir da solução da pandemia, como já está sendo para a parcela mais pobre da população,
mas também vai atingir empresas, atingir quebras monumentais se não conseguirmos solução, simplificar de imediato a estrutura burocrática para consumir menos, com o que, em nível de legislação ordinária, esquecendo as reformas tributárias. Não há ambiente no momento para uma reforma nem do Bernardo Api, nem do Carlos Auli, porque é uma reforma estrutural que teria que ser feita uma economia tranquila. Temos que pensar emergencialmente. E se nós continuarmos com o mesmo peso da federação sobre a sociedade, que vai ter muito menos recursos, é evidente que a sociedade não vai suportar. Não será o Atlas suportar o mundo inteiro, porque a essa altura estará tão debilitado que precisaria mais estar num hospital. O velho deus Atlas, figura da mitologia grega, talvez até com a Covid, para sustentar o peso do país, do mapa do Brasil, com uma estrutura burocrática que não pensa em nenhum momento sobre uma alegação. O que nós vamos fazer? Nós gostaríamos, mas a Constituição não permite. Em Portugal, a decisão de 2009 do Tribunal de Contas, do Tribunal Constitucional de Portugal, em que havia um dispositivo mais ou menos semelhante, foi no seguinte: na calamidade pública, o estado de necessidade é que gera. Esse dispositivo pode ser modificado com maior tranquilidade para poder fazer com que o país comece a sair da crise no momento em que tivermos solucionado o problema da pandemia, que, infelizmente, ainda estamos longe de equacionar. É essa a razão pela qual... E só para concluir, CPMF, que você fez menção, Marcelo, se nós levarmos em consideração, CPMF é um tributo, enfim, que desde um prêmio Nobel da Economia, o Tobin, na década de 80, se fala numa tributação sobre a movimentação financeira. Eles dizem que não é CPMF, é sobre qualquer operação, qualquer transação. Agora, criar um tributo a essa altura, em que todas as transações poderão ser tributadas, sem saber o nível de operações para cada negócio em particular, até que aquele negócio seja realizado, evidentemente dificultar. Eu tenho a impressão, em vez de pensar onde é que vamos tirar receitas da sociedade, temos que pensar onde é que vamos diminuir o tamanho do Estado para que a sociedade possa suportar. Isso teria que ser feito com rapidez e teria que haver patriotismo das nossas autoridades superiores, dos três poderes, das três entidades federativas, para que eles começassem a pensar. A sobrevivência do Brasil vai depender de saberem ou não diminuir o tamanho do Estado para que a federação possa caber dentro do PIB. Era isso que eu queria trazer, mantendo a minha tese de doutoramento de em torno de 40 anos atrás, de que o tributo continua sendo uma norma de rejeição social. Perfeitamente, professor. Altamente aplicável ainda o que o senhor defendeu há 40 anos atrás. E é interessante registrar que o Brasil foi o único país do mundo, pelo menos do mundo civilizado, que a gente tem notícia, que mesmo em momento de pandemia, um Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional. E não foi uma emenda constitucional para reduzir despesa, foi uma emenda constitucional para ampliar a despesa, quer dizer, um orçamento paralelo para que a despesa possa ser realizada. Enquanto isso, o poder público continua no mesmo lugar. O Marcelo quer fazer uma pergunta para o senhor. Professor Ives, e como, bom, o senhor respondeu a pergunta do Helenilson e deu aqui uma aula para nós, inclusive uma aula de história também, do direito tributário, e o senhor fez um comentário da reforma tributária, que nesse momento não seria o exato momento para se discutir a reforma do API, mas se vier a discutir, a minha pergunta é o seguinte: o IBS, né, esse tributo, esse novo suposto tributo nacional, que é a fusão do PIS, do COFINS, do ICMS, do IPI e do ISS.
se essa reforma passar, o senhor entende que esse tributo ele é constitucional, ou ele fere o princípio federativo? Porque, de certa forma, ele tira a autonomia de estados e municípios, né? Eu não digo autonomia financeira, porque tem os repasses previstos no projeto. Mas qual é a sua opinião com relação ao IBS? Eu tenho a impressão, a primeira observação que eu faço do IBF é uma observação de caráter prático. É que, para ser implantado, porque eles não têm segurança que vai dar certo, eles vão manter os dois regimes ao mesmo tempo. O IBF de um lado e todo o regime atual de outro lado, com aumento de alíquotas do IBF, uma redução ano após ano até 10 anos. E do ponto de vista de repasse para estados e municípios, até 50 anos. Ora, se eles querem simplificar, eles estão complicando por 10 anos, pelo menos, e pegando diversos governos. Então, essa simples existência, por mais que o Bernardo Api, que é um economista brilhante, diga que vai ser muito simples o IBF, é só fazer, também todos os tributos indiretos são simples. Complicado é a legislação que cuida dos tributos simples. Na prática, agora, manter o que nós temos hoje, que eles consideram que é extremamente caótica, durante 10 anos, ou 8 anos, pelo menos, e tendo acrescentado ao sistema atual o outro sistema, só isso me parece, enfim, inviável para o país. Se nós estamos nos queixando da burocracia, nós vamos aumentar a burocracia. Vale dizer, esse é o primeiro ponto que me preocupa sobremaneira, de já discutir com o Bernardo, seja no escritório, seja em palestras com ele, e não conseguir ainda absorver, como para simplificar, eu vou ter uma vida complicada por 10 anos. Segundo lugar, o princípio federativo, que se faz menção, que vai se tirar competência de estados, municípios, e praticamente nós vamos ter uma centralização de poder nesse comitê gestor do IBF, que estará na União. Mas todos os estados, municípios vão participar. Não é verdade. Vai participar os representantes dos municípios, que serão os estados possivelmente maiores, e a direção. Senão vai ser uma espécie de novo CONFAS, entende? E, sendo uma espécie de novo CONFAS, na prática, isso já existe na concessão de instrumentos, etc., sob a presidência do Ministério da Fazenda. Acho que não é bem assim, entende? De qualquer maneira, quando nós tivemos a Lei Complementar 87, entende? Quando tivemos as partilhas e, ao mesmo tempo, decisões que afetavam municípios nas distribuições, nas partilhas constitucionais de ICMS e de ISS, de ICMS, de IPI, de Imposto de Renda, a impressão que eu tenho é que, conforme vier a ser aprovada, eles poderão eventualmente superar o problema federativo, se tiverem uma decisão em que a representação de estados e municípios na deliberação do tributo, que é a sua competência, ainda ficar mais para eles, é o que o Bernardo tem defendido, que na legislação os estados poderão, mas vão ter um teto que vai ser definido pelo IBS. Então, eu ainda acho prematuro declarar. O Hamilton Dias de Souza, por exemplo, tem a tese de que isso é absolutamente inconstitucional, porque fere o Pacto Federativo, fere o artigo 60 da Constituição. E eu, por enquanto, estou pedindo vista para ver qual vai ser a forma que, efetivamente, eles vão pretender a presença de estados e municípios para deliberação. Mas a impressão que eu tenho é que isso ficar totalmente na forma da União, a autonomia financeira, que é fundamental, uma das autonomias das entidades federativas, autonomia política, administrativa e federativa, poderá ser atingida. Maravilha, professor. Obrigado pela sua resposta, muito esclarecedora.
E eu passo aqui a palavra para o professor Elenilson para fazer a terceira pergunta. Nós separamos 4, né? Já fizemos 2, o Elenilson vai fazer mais uma, e eu encerro com a última pergunta. É isso, Elenilson? Sim. Professor Ives, eu queria lhe ouvir sobre a situação pós-pandemia, né? O Brasil, com essas medidas que estão sendo adotadas, vai, segundo alguns aí, bater 100% de endividamento, 100% do PIB, né? O senhor já sinalizou aí a questão da possibilidade de aumentar tributos, e isso vai gerar um problema maior. Nós estamos endividando a geração atual de uma forma irrecuperável. Qual é o caminho que o Brasil tem que adotar para sair dessa crise? O governo, na sua avaliação, tem dado atenção adequada ao setor privado na recuperação dos empregos, da atividade econômica? Há países pelo mundo que estão fazendo injeções brutais de crédito nas economias, diretamente nas empresas, tudo no sentido da preservação do emprego e da manutenção da economia. O Brasil ainda é muito cauteloso nisso, muita dificuldade, tentando ofertar crédito pelos mecanismos tradicionais, que são os bancos, e os bancos não emprestam para pequeno e médio empresário em um momento de crescimento econômico, quanto mais aumento de crise, né? O banco tem medo de levar calote e não empresta, e o dinheiro fica lá empossado e não chega na economia. Na sua avaliação, o governo brasileiro tem tomado as medidas adequadas para a retomada do desenvolvimento econômico? Há algumas medidas em matéria tributária que o senhor imagina, na sua experiência, que possa representar indução de mais economia, de mais atividade econômica? Veja o seguinte, eu tenho a impressão que o Ministério da Economia está pensando nisso, tentando trabalhar. Mas nós tivemos a criação de um complicador nesses últimos 4 semanas, 5 semanas, muito grande. A saída cinematográfica do ministro Moro, lançando o Brasil numa crise, levando o Supremo Federal a participar dessa crise, conflito entre poderes, com a ação junto ao Supremo, e, de certa forma, o problema político fragilizou muito a tentativa de, já no Congresso, o ministro Paulo Guedes conseguir alguma das suas medidas de alavancagem e a própria dificuldade de os créditos já concedidos ou as bolsas já concedidas chegarem realmente aos seus destinatários, porque o Brasil tem uma crise política que hoje é muito mais manchete de jornais do que a Covid, do que a crise econômica, do que a crise de saúde. Qualquer frase do presidente, ou do ministro Celso de Mello, do ministro Alexandre de Moraes, ou de algum assessor do presidente, como o general Heleno, ela preenche uma parte considerável das primeiras páginas de todos os jornais, só aquela frase, porque a questão política está. Tive ontem a impressão, Nilson, que o ministro Luiz Roberto Barroso, quando o presidente foi virtualmente à posse do ministro Alexandre de Moraes, em que ele pediu que os poderes se entendam, que nós consigamos efetivamente um diálogo, que não é o momento, entende, para, enfim, pequenas questões. Quando morrem 1.000 e poucas pessoas por dia, saber se um presidente teria ou não teria competência, apesar de estar na lei, que sua competência exclusiva de nomear um delegado, entende? De que isso teria afrontado, não teria afrontado autonomia, quando há diversas teses sobre a Polícia Federal. Eu sou favorável às investigações em sigilo, mas há juristas como Elival, como Ivan Tastori, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Elival, procurador-geral, Pedro Serrano, Dirceu Torrecilas e outros que você conhece, que entendem que é um ato discricionário do presidente. Ele pode nomear, entende? Ontem, por exemplo, no parecer da ordem sobre o 142, que
tem alguns pontos bem frágeis. Como é que pode se admitir que o presidente da República, que comanda as Forças Armadas, possa ser um mediador num conflito com o Poder Judiciário, quando a tese já de muito superada, que se tem como certo que se o Poder Executivo for parte do conflito, o presidente é afastado para que os comandantes decidam, entende? Sua doutrina, diversos doutrinadores têm colocado junto às próprias autoridades militares. Mas quando eles dizem isso, então o presidente pode efetivamente influenciar na visão da ordem as Forças Armadas, mas em relação ao delegado da polícia, de alguém que não tem absolutamente nada no seu passado, um passado honrado, sem processos administrativos, sem processos judiciais, exercendo funções com grande responsabilidade, que sobre esse assunto o ministro da Justiça diga ao presidente: o senhor é que pode nomear, mas a partir daí quem pode ter conhecimento de tudo sou eu e não o senhor. O senhor só nomeia, mas a partir daí o senhor fica subordinado a mim, que sou ministro da Justiça, e o delegado da Polícia Federal, que vai prestar contas a mim, ministro da Justiça. Acho que é uma tese, entende? Eu vejo de forma diferente, na minha opinião, eu sou muito mais radical, entendo que se o inspetor estiver fazendo uma investigação sigilosa, nem o diretor da Polícia Federal deve saber, porque pode ser que o investigado possa ser o próprio diretor. Agora, há uma outra corrente que eu respeito, que é essas desses juristas que eu citei, que entende, se a lei declara que ele pode nomear, é evidente que ele tem o direito de saber tudo o que está acontecendo naqueles que estão subordinados a ele, por ele nomeado, que é uma função discricionária. Então, o que nós vemos? Se nós verificarmos nesse dado concreto, o Helenilson, como o país, com esses problemas monumentais que tem, discutindo esse problema menor, pequeno, que passou a ser durante mais de 4 semanas, nós estamos no dia 3 de junho, desde 22 de abril, o ponto fundamental da crise política brasileira, quando outros governos enfrentando a coronavírus, oposição e situação estão se unindo para solucionar o problema e não procurando lutar para ver quem é que vai pegar o poder, se por acaso houver impeachment, ou se tem que manter, se o poder há um poder superior ao outro, se o Supremo é o superpoder e os outros poderes que terão que obedecer, mesmo quando o Supremo invada a competência dos outros poderes. Entende? Quer dizer, nós ficamos com uma discussão pequena para um problema monumental. E é evidente que isso dificulta a vida do país. Eu entendo, a essa altura, que tenho dito isso em programas de televisão, inclusive, a necessidade de termos bombeiros nos 3 poderes. Acho que o ministro Luiz Roberto Barroso, se eu não estiver enganado com a leitura que fiz do discurso dele ontem, ele está abrindo um campo para esse diálogo. Como que, se nós estamos num avião, não pode o avião cair. Vamos deixar as nossas divergências para depois. Agora, a recuperação econômica, ela vai ser uma recuperação que vai precisar do apoio dos poderes todos, entende? Porque um país com 200 milhões de habitantes, 80 milhões de processos judiciais, é um país beligerante por natureza. Se nós começarmos, entende, a partir daí, partir para um número maior de ações, os tribunais decidirem através dos seus assessores, que não dá possibilidade de nenhum ministro, nenhum desembargador decidir ele mesmo, tem que ver por cima o que os assessores estão fazendo. Tal é o número de processos para 18 mil juízes no Brasil, 18 mil magistrados no Brasil, entende? É evidente que dificilmente nós sairemos da crise, ao contrário, poderemos ir nos afundando cada vez mais com conflitos de natureza social. Essa é a razão pela qual, entende, eu tenho minha interpretação de 142, e depois do parecer da ordem ficou mais
definida, mais clara. Você pega a Constituição, Marcelo Elenilson, qual é? Ela é dividida. O Poder Judiciário está no título 4º, não é, Elenilson, Marcelo, que cuida dos poderes. As Forças Armadas estão em que título? No título 5º. O que está escrito no início do título 5º? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Quando no 142 declara que as Forças Armadas têm 3 finalidades: defesa da pátria, garantir as instituições e a solicitação, a pedido de qualquer delas, da lei e da ordem, está claro que a função das Forças Armadas nunca é dar golpe, nunca é destituir poderes, é exclusivamente em havendo pontualmente uma invasão em que um poder soluciona, verificar se houve ou não houve. Porque, se foi colocado a pedido de qualquer dos poderes a garantir a lei e a ordem, não tem nada a ver com outro discurso que diz garantir as instituições, como aconteceu com Michel Temer, quando mandou sair, através das Forças Armadas, aqueles que tinham invadido a Câmara dos Deputados no seu mandato. O que vale dizer, é algo em que há uma instituição que é colocada não para romper a ordem, mas para garantir a lei e a ordem. Garantir a ordem é pedido de alguma instituição. Se uma instituição, se um dos poderes pedir, entende, ela tem que respeitar a Constituição. E vai saber, esse fato de pedir não significa que vai concordar com esse poder. O que eles querem dizer, e foi o que disse o parecer da ordem, no que eu concordo também, poderes têm que se entender. A meu ver, que participei dos debates constituintes, o que esse dispositivo foi colocado lá é para nunca ser utilizado. A terceira parte do discurso é como aquilo, por isso é que nós chamamos, nós que trabalhamos em direito constitucional, que o título 5º é o regime constitucional das crises. Porque começa com o estado de defesa, que é um estado de crise, começa com o estado de sítio, que é um momento de crise mais extensa, com as Forças Armadas que têm que defender a pátria, garantir as instituições e, a pedido de qualquer deles, a lei e a ordem. O que vale dizer, essa última parte, que só pode ocorrer em conflito entre os poderes, só deve ocorrer se houver impossibilidade absoluta de diálogo entre todos os poderes. Essa é a razão pela qual, entende, eu entendo que aproveitaram frases isoladas que não têm nada a ver e pensaram na interpretação. Não, poder, as Forças Armadas, como o chefe das Forças Armadas é o presidente da República, o presidente da República é que vai ser o superpoder. Ora, se eu tiro o presidente da República e ponho só os comandantes, ele não é o superpoder. Mas vamos admitir o contrário, que quem viole a lei e a ordem seja o Poder Judiciário, e que um poder venha pedir, diz, não pode pedir para as Forças Armadas, apesar de estar lá nas Forças Armadas, tem que pedir para o Poder Judiciário dizendo, os senhores que violaram a lei e o Poder Legislativo, que fui violado nas leis, eu quero agora que os senhores digam se eu tenho ou não tenho razão. E tivemos diversas invasões de competência. Quando você pega o artigo 49, inciso 11 da Constituição, o que nós temos no 49? Que cabe ao Poder Legislativo zelar pela sua competência normativa perante o quê? Perante os outros poderes. Quais são os outros poderes? Legislativo e Judiciário. Se houver invasão do Poder Judiciário na competência normativa do Poder Legislativo, cabe ao Poder Legislativo zelar. De que forma vai zelar? Se foi o Poder Judiciário que invadiu, como é que vai poder zelar se ele tem que recorrer ao Poder Judiciário? Então, aquilo que dizem o Poder Executivo não pode ser, então o Poder Judiciário é, mas dizem, mas ele é o guardião da Constituição. Exatamente. Por ser o guardião da Constituição, ele não pode modificar a Constituição, não pode violentar a Constituição, não pode pisotear. Estou convencido que o nosso Poder Judiciário é constituído de excepcionais ministros. Gosto de todos eles, enfim, tem livros escritos com quase todos, e todos sabem perfeitamente do respeito que têm. Mas eu tenho a impressão que
Não se pode dizer que um artigo que está escrito na Constituição não existe. Ou se pode interpretar, houve interpretações errôneas do artigo, naquilo que eu apresentei, como também do poder de muita gente vinculada a favorável ao governo, que disse, vamos dar um golpe de Estado, vamos fechar o Supremo, vamos chamar os militares, que em nenhum momento, se eles foram colocados lá para defesa das instituições democráticas e defesa do Estado, que é o título 5º da Constituição, como é que se pode dizer que eles vão fazer exatamente o contrário daquilo para o qual eles foram colocados? Então, eu tenho a impressão que chegou o momento, Elenilson e Marcelo, de o país, efetivamente, as autoridades supremas se entenderem, problemas menores de discussões sem nenhuma expressão, quando temos 31 mil mortos aí de brasileiros, uma economia absolutamente paralisada, receitas tributárias caindo assustadoramente, gastos governamentais crescendo, com dois problemas de dimensões que o Brasil nunca enfrentou pela frente, ficar discutindo crise entre poderes por uma questão de, enfim, prefiro nem levar em consideração quais seriam os objetivos, mas crises essas que eu posso discutir em tempo normal, quando a política é o assunto natural das relações entre os poderes, mas não agora. Agora eu considero que é um erro monumental. O país não poderia estar, nesse momento, discutindo e considerando como assunto mais relevante com o manifesto de um lado, manifesto de outro, passeatas de um lado, passeatas de outro, quando os nossos problemas são esses. E, realmente, a nossa recuperação econômica só vai ser possível e vai ser difícil e vai ser longa se os poderes se entenderem. Se não se entenderem, nós vamos ter uma crise cujas consequências daí, realmente, do ponto de vista social, eu não consigo prever. Obrigado, professor. É isso mesmo, nós estamos torcendo para que o país se entenda, todos os poderes aí, trabalhe para um país melhor, e essa polaridade ela não ajuda em nada, em muito mais nesse momento de Covid. Eu ia fazer a minha última pergunta, que era sobre a CPMF, mas o senhor respondeu na primeira fase, né, com relação à CPMF. E, dito isso, nós já estamos aqui conversando há 1h15, eu sei que a sua agenda é muito complexa, e eu iria pedir para o senhor fazer as considerações finais, mas antes eu ia perguntar, Elenilson, você quer fazer... Vamos encerrar, por causa da questão do tempo. Eu prometi para o Dr. Ives que era 1 hora de live, nós já estamos 1h15, e eu também não quero tomar muito tempo dele. Eu até posso ficar aqui com tranquilidade, mas a gente tem a questão da agenda dele. Você quer fazer só algum comentário? E aí eu passo para ele para fazer as considerações finais e a gente faz o encerramento. Não, eu só queria agradecer mais uma vez, professor Ives, ter atendido o nosso convite, cumprimentar mais uma vez, parabenizar o Marcelo pela PET, por esse espaço que nós estamos dando aos grandes juristas, aos grandes tributaristas do Brasil. Dizer, professor, que é uma honra muito grande estar aqui ao seu lado, lhe ouvindo. A sua experiência de vivência democrática é inegável. O senhor sempre esteve do lado da democracia, o senhor sempre esteve do lado da Constituição, o senhor sempre esteve compromisso com a Constituição. O direito tem os seus paradoxos, né? A Constituição tem os seus paradoxos. No Estado Democrático de Direito, nós que acreditamos nele, reconhecemos que o Supremo é o último que erra, né? É o direito que tem de errar, por último, né? Para sinalizar que ele erra, né? Que ele não é feito de seres divinais, mas de seres humanos, e, portanto, ele também tem direito de errar. Na democracia, ele é o que erra por último. Mas isso é a democracia, e a democracia tem que se buscar aperfeiçoar na prática, no diálogo, como o senhor acabou de colocar, e colocando sempre, em qualquer hipótese, o interesse social, o interesse público em primeiro lugar. Nós vivemos uma crise humanitária séria, com pessoas desassistidas,
com pessoas morrendo sem assistência médica, né, onde a pobreza e a desigualdade do Brasil têm batido na porta de milhares de brasileiros, uma crise dramática, e é realmente inaceitável, é até desumano que homens públicos estejam, neste momento, se digladiando, debatendo por vaidades pessoais, por espaços de poder, por idiosincrasias inexplicáveis no ambiente republicano. Né? Então, eu queria lhe cumprimentar, tenho certeza, eu já lhe ouvi muitas vezes defender a Constituição, você é um professor de todos nós, tenho certeza do seu compromisso com a Constituição, do seu compromisso com o Estado de Direito, e eu não tenho dúvida de que esses apelos que homens como o senhor têm feito à unidade, ao entendimento e ao diálogo vão ser ouvidos por Brasília. Então, mais uma vez, muito obrigado. É uma alegria estar aqui ao seu lado, lhe vendo assim, recuperado, e queremos lhe ver assim muitas vezes ainda, viu? Um grande abraço e deixo com o senhor para as considerações finais. Olha, meu caro Elenilson, meu caro Marcelo, foi sempre que estive com os amigos, foi sempre um prazer enorme participar dos eventos que coordenaram. E hoje, mais uma vez, de estar com os dois à distância, mas lembrando, Elenilson, que eu sou, de alguma forma, vinculado ao Estado do Pará, que dizem que aqueles que têm medalha cabanagem é como se fosse um cidadão ad hoc do Pará. Eu sou como se um cidadão ad hoc, porque quando a Constituição paraense completou 100 anos, em 1991, a primeira Constituição republicana, 92, eu acho que foi, nos 100 anos da Constituição, fazendo uma palestra na Assembleia Legislativa do Pará, eu recebi a medalha cabanagem. E me disse, à época era o Ronaldo Passarinho, o presidente da Assembleia, que era como se fosse um cidadão paraense. Então, estou cumprimentando eu por adoção, você por nascimento, a cidadania paraense. Foi uma grande alegria, mais uma vez, com você. E o Marcelo, companheiro desde o início, acompanhando a luta dele na fundação da PET, que hoje é uma grande realidade em matéria tributária no Brasil. De tal forma, quem tem que agradecer essa oportunidade de pensar alto e pôr um pouco das minhas ideias de um velho advogado provinciano de 85 anos, quem tem que agradecer sou eu. Muito obrigado e um grande abraço aos dois. Obrigado, professor. Uma grande honra tê-lo aqui. Eu quero registrar, nós temos aqui, não vai ser possível responder, mas nós temos várias perguntas aqui no YouTube, e eu agradeço as perguntas aí para o Alexandre, a Marlene, o meu amigo Alexandre Evaristo fez uma pergunta aqui muito profunda, mas vai ser muito difícil, são várias perguntas, a gente levaria o dia inteiro aqui, se fosse responder todas elas. Agradeço novamente o professor Ives e o professor Elenilson, que está